Olá pessoal, sou Matheus Essiani, professor de vocês aqui, tudo bem? Bom pessoal, hoje nós vamos falar aqui dos pronomes de objeto, object pronouns. A gente já dominou muito bem os subject pronouns, né, que seriam os pronomes de sujeito, ou pronomes pessoais também, mas dando a ideia de sujeito aqui, tá? Que são os mais conhecidos, né? I, you, he, she, it, we, they. Então, eu acho que esses pronomes aqui de sujeito, né? Eu acho que esses pronomes aqui já estão bem dominados, a gente vê bastante. Hoje nós vamos falar de um outro pronome, que são os pronomes de objeto, tá? Que tem uma relevância interessante aqui. Bom, pessoal, não tem nem muito o que dizer, porque esse quadro aqui, ele basicamente está resumindo qual que é a diferença de um para o outro, né? E eu vou explicar isso um pouco melhor aqui. Vocês estão vendo que todos os pronomes de sujeito estão aqui do lado esquerdo, nesse quadrado aqui do lado esquerdo. O que isso quer dizer? Sempre que a gente for usar um pronome antes do verbo, e aí verbos, vocês sabem, né? O to be, o work, travel, qualquer verbo, antes da gente usar esse pronome antes de um verbo, né? A gente vai usar sempre um pronome de sujeito, que são os pronomes que a gente já conhece mais, né? Então, assim, vou começar uma frase. Geralmente, quando eu quero usar um pronome, eu vou usar o pronome sujeito. I, you, he, she, it. Até aí, beleza. Só que quando a gente vai usar um pronome depois do verbo, né? É por isso que o verbo está aqui nesse quadrado do meio. Aí a gente, depois do verbo, não pode usar mais os pronomes de sujeito. A gente vai ser obrigado a usar os pronomes de objeto. E aí os pronomes de objeto que nós temos são, para o I, vai ser o me, o you repete, ou seja, o you é tanto sujeito quanto pronome de objeto. O pronome de objeto do he vai ser o him, de she vai ser o her, e um detalhe importante sobre o her é tanto o pronome de objeto quanto o possessivo, né, o possessive adjectives, mas não preocupem com isso por enquanto não, tá? Então, her pode ser ela aqui como pronome de objeto também. O it também repete. Então, o it e o you são os dois pronomes que servem tanto como pronome de sujeito quanto pronome de objeto. O pronome de objeto do we vai ser o us e do they vai ser o them, com M, tá? Com M de Maria. Então, falando mais uma vez, pessoal, vou usar um pronome antes do verbo, pronome de sujeito, subject pronouns. Vou usar um pronome depois do verbo, pronome de objeto, object pronouns. Até aí, tranquilo? Se não ficou tranquila essa explicação, vocês podem, depois de assistir essa aula, observar mais uma vez esse início, tá? Que ele é extremamente importante. Se ficou alguma dúvida aí, mas acho que o quadro ajuda bastante a entender essa diferença, né? Até porque aqui a gente tem o verbo no meio, do lado esquerdo, pronome de sujeito, do lado direito, pronome de objeto. Então vamos ver isso aqui um pouco na prática agora, pessoal. Nós temos algumas frases aqui em português, e aí nós vamos traduzi-las para o inglês. Vamos lá? Então, ele trabalha com ela. He, até aqui tranquilo. O work, aqui para recheat no presente a gente tem que adicionar o S, né? Que aqui está no simple present. He works, preposição aqui vai ser o if. Aqui eu não posso colocar she, que igual eu comentei agora há pouco, o verbo está aqui, né? Works. O pronome está vindo depois do verbo. Então não pode ser pronome de sujeito. Tem que ser o pronome de objeto. Opa, qual que é o pronome de objeto aqui do she? Do she vai ser o her. Tá vendo aqui? Então, o pronome de objeto de she, ao invés de she, a gente vai colocar her. Então, he works with her. Vamos para a segunda frase aqui. Nós corremos com eles. We, até aqui tranquilo. O verbo correr é o run. With, aqui não vai ser o they. Porque aqui também o verbo está aqui atrás e o pronome está vindo depois.
Então não pode ser pronome de sujeito, tem que ser pronome de objeto. Do they vai ser can, them. Então, we run with them. Nós corremos com eles. Ele trabalha para mim. He works. Coloquei frase parecida aqui. For. Aqui não vai ser I, tá? Não posso colocar o I. Aqui o verbo está antes, né? O pronome está depois. Pronome de objeto do I. Me. He works for me. Ele trabalha para mim. Pessoal, por que não o to? O to aqui, o for, o to dá muita ideia de deslocamento, tá? Ideia de posse, ordens, mais nessa ideia de obrigação também, a gente usa mais o for. He works for me, para mim. O to muita ideia de deslocamento, tá? Vocês trabalham para nós. Vocês é o mesmo you, né? You tanto singular quanto plural. Work for, aqui não pode ser we, porque ele está depois do verbo, o de objeto, us. You work for us. E o último aqui, eu vim aqui por você. I came here for you. O you é tanto de objeto quanto de sujeito, não tem nenhuma alteração, está aqui um pouco mais tranquilo, né? Eu vou mandar esse recorte aqui no grupo, só para ficar salvo aqui, vocês darem uma conferida aí depois. Então, em resumo, pessoal, é só relembrar. Pronome de sujeito vem antes do verbo, pronome de objeto vem depois do verbo. Essas frases que nós temos aqui não são frases tão simples, tá? Esse exercício aqui já é um exercício nível A2, praticamente, o vocabulário. Mas não se preocupem com isso, né? O nosso foco aqui nessa aula não é tanto vocabulário, mas de quebra a gente vai pegar esse vocabulário aqui. Vamos lá? Do you know that man? Você conhece aquele homem? Do you know him? Você conhece ele? Observem que, eu vou deixar o quadro aqui aparecendo. Observem que o verbo da segunda frase está aqui, é o know, que é o verbo saber, e o pronome vem depois do verbo. Por isso que a gente colocou o him e não o he. Então, nesse exercício, quando vocês forem responder em casa, observem alguns detalhes aqui. O primeiro é que, geralmente, em cada linha, a gente vai ter duas frases. Elas geralmente estão separadas por um ponto final, ou uma vírgula, às vezes algum advérbio, mas observem isso, tá? Aqui a gente completou na segunda frase. Aqui no número 2 também, olha só. My friend and I have money. Meu amigo e eu temos dinheiro. Então aqui a gente está falando do meu amigo e eu. Nós. Correto? Tem um ponto final aqui. Nós estamos começando outra frase. O verbo dessa segunda frase é o go. Ou seja, o pronome está vindo, que a gente vai colocar, está nesse espaço aqui, está antes do verbo. Se está antes do verbo e a gente quer falar nós, eu vou usar o we. Então, o número 1 aqui, a resposta foi o him, né, que já estava respondido. O número 2, a resposta vai ser o we. We can go shopping. Nós podemos ir às compras. Shopping não é o local em inglês, tá? Shopping sozinho vai ser tipo compras, beleza, pessoal? O local é mall ou shopping mall. Vamos para o número 3 aqui. Robert e Mark estão atrasados. Ponto final. Acabou a primeira frase. Nós vamos começar a segunda frase. E Robert e Mark, nós estamos falando de duas pessoas. Seria tipo eles, né? Então, eu quero falar, eles deveriam se apressar. Então, eles, o verbo aqui é o hurry, então o pronome vem antes. Qual que seria aqui, pessoal? Que eu quero falar eles antes do verbo. Vai ser o they, né? They should hurry. Então, número 3 aqui, they. Até aí, tranquilo?
Dá um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos para o número 4 agora. She gave alguém a birthday gift. Então, ela deu alguma coisa. O verbo aqui é o gave, tá? Que é o passado do give. Ela deu a alguém aqui um presente de aniversário. Eu gostei muito. Então, quem gostou fui eu. Então, ela provavelmente deu para mim, né? Como é que eu falo? Ela deu para mim um presente de aniversário. O verbo está aqui e o pronome está depois. Então, depois do verbo, quando eu refiro a mim, né? Vai ser o me. Então, she gave me a birthday gift. 4 aqui, me. Nós vamos responder aqui pelo menos até o 10, né? E aí do 10 em diante fica com vocês, hein? Como para casa. 5. Elefantes são muito grandes. Essa aqui acabou essa primeira frase aqui, ó, nessa vírgula. Sou, então, aqui nós estamos falando dos elefantes no plural, então seriam tipo eles, né? Então, ou por isso, eles comem muita comida. O verbo aqui dessa segunda frase é o eat, então o pronome está antes do verbo. E eu quero referir a eles, né? Vai ser o they. Lembrando que o they é plural do it também. Beleza, pessoal? Quando eu vou falar eles em relação a animais, coisas, o plural também é o they, tá? They eat a lot of food. Eu estou comentando que o they é plural do it, pessoal, que eu já peguei alunos até que tinham um nível avançado de conversação, que por algum motivo chegava a pensar que o it também era plural. Mas isso não acontece, tá? O it é só no singular. O plural do it é o they. Ou seja, o they é plural tanto de he, quanto do she, quanto do it. Isso aqui é importante a gente comentar também. Então, a 5 aqui ficou o they, né? Que está antes do verbo. Vamos para a 5 a 6, ou da 6 a 10, perdão. E aí nós vamos resolver agora sem olhar para a tabela, tá? Até para forçar um pouco mais aí. My brother is studying because. Então, meu irmão está estudando por quê? Esse porquê aqui está separando uma frase de outra, tá? Eu sei que esse nível de interpretação aqui, para quem está iniciando, é um pouco difícil de ter ainda, mas aqui terminou uma frase, o because está unindo uma frase a outra, então aqui nós vamos começar a segunda frase. E o verbo dessa segunda frase é o has, é o verbo que está sendo conjugado aqui, né? Então, meu irmão é tipo ele. Se a gente for fazer uma substituição imaginária de pronome, o meu irmão é tipo ele. Então, a gente quer falar ele antes do verbo. Seria quem? Aqui a gente vai usar o he, né? Because he has a test tomorrow. Porque ele tem uma prova amanhã. Então, a 6 aqui vai ser o he. Bora pro 7. Do you feel okay? Você se sente bem? Can I help? Aqui eu estou falando de você, né? Então, meio que não tem como fugir, porque o you é tanto de sujeito como objeto. Seria de objeto aqui, né? Mas o you vai ser para os dois, então não tem como errar isso aí, né? My new neighbors, meus novos vizinhos, uma palavra nova aqui, are very friendly, são muito amigáveis. Terminou a primeira frase. Nós estamos falando dos vizinhos, então são eles, né? I really like, o verbo aqui é o like, que é o verbo gostar, e o pronome está depois do verbo. Para eles, quando o pronome está depois do verbo, quem que a gente vai usar? O they ou them? Aqui vai ser o them, né, pessoal? Eu gosto muito deles. Them. 9 e 10 aqui para a gente fechar. I need to find my book. Eu preciso achar meu livro. Terminou a primeira frase. Where did you put? Onde você colocou? Então aqui a gente está referindo ao livro, né? E o livro seria tipo ele, para coisa.
está no final de frase seria o de objeto. Então aqui a gente usaria o it. Aqui também não tem como errar, porque o it é tanto objeto quanto sujeito, né? Lembrando que colocar him aqui está incorreto, tá? Sempre que a gente se referir a coisa ou objeto, ou animais e tal, no singular sempre o it. Pessoal, para a gente finalizar esse exercício aqui, deixa eu até dar uma olhadinha no tempo, dependendo de dá para a gente falar de um outro assunto. Finalizando aqui na 10, spiders have 8 legs, então aranhas têm 8 pernas, terminou a primeira frase. E, então aqui mais uma vez, um animal, né, um inseto, no plural. E aí a gente quer falar, e elas também têm muitos olhos. O verbo da segunda frase é o have, o pronome está antes, né, do verbo, e aí a gente quer falar elas. Vai ser o they, né? Pessoal, esse exercício aqui ele acaba explorando, além de um vocabulário um pouco mais avançado, ele acaba explorando essa ideia de substituição imaginária de pronomes, que ela é bem relevante para as conjugações de verbos, tá? Então, dei uma revisada nessa aula aqui, porque de fato esse conhecimento ajuda demais, especialmente para os alunos aí que estão no ensino fundamental, no médio. Muitas provas elas se resumem a essa substituição imaginária de pronome, tá? Então, assim, dei uma trabalhada aí. Combinado? Pessoal, essas respostas vão estar aqui também no final, né? Essa do 1 ao 10. E aí, do 11 ao 18, vai ficar como dever de casa. Combinado? A gente tem alguns minutos aqui ainda, e aí daria para a gente estar passando outro assunto. Só dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui, né, no exercício similar àquele que a gente estava fazendo, com vocabulário até um pouco mais leve, só para a gente finalizar o nosso tempo aqui. Nesse exercício, a gente basicamente tem que fazer a substituição, né, imaginária que eu comentei, aquela que de fato cai em muitas provas aí do fundamental, do médio. Aqui na número 1, olha só, eu vi o Sr. Brown essa manhã e dei, aí eu tenho que substituir, né, o Mr. Brown, meu dever de casa. Aqui, substituição imaginária para o senhor, né? Tipo, ele. Como está depois do verbo, pronome de objeto. Him. Beleza? Então, him aqui já foi. Vamos para 2. John likes computer games, but he doesn't play computer games very often. Então, basicamente, a gente tem que observar onde que está o verbo para a gente ver se a gente vai usar pronome de objeto ou de sujeito, né? Então, o John gosta de jogos de computador, mas ele não joga. Então, o verbo está aqui, o pronome está depois. Computer games está no plural, né? Seria tipo eles. Então, aqui a gente vai usar o them. Até aí, tranquilo, pessoal? Sei que esse raciocínio às vezes não é tão rápido, né? Especialmente para quem ainda está construindo o vocabulário A1. Mas vamos pensar assim, ó, jogos de computador, tipo eles. Tá no plural, seria o they ou o them, né? Se está depois do verbo, o them. Tranquilo? Número 3. Neil Armstrong nasceu em 1930. Terminou aqui a primeira frase. Pousou na Lua em 69. Então, o verbo aqui é o landed. Aqui eu quero falar ele antes do verbo. Vai ser qual pronome? Vai ser o he, né? He landed on the moon in 1969. Ele pousou na Lua em 1969. Teorias da conspiração vão dizer que isso não aconteceu, né? Mas tenho dúvidas também. 4. Pinguins não moram perto do Polo Norte. Ponto final. Pinguins moram perto do Polo Sul. O verbo aqui é o live, que é o verbo morar, né, ou viver. O pronome está antes do verbo e está no plural, né? Então aqui vai ser o they.
They live near the South Pole. Pessoal, agora a última frase aqui para a gente finalizar, que esse exercício também vai só até o 12, né? Vamos aqui os 5 e os 6, então. Vão na metade. Minha tia vive em Toronto, mas minha tia com frequência vem visitar minha família e eu. Então vamos lá. Minha tia vem. Então aqui está o verbo, então minha tia está antes. Vai ser she, né? She often comes to visit. E aqui eu estou referindo no final de uma frase a minha família e eu. Minha família e eu somos nós. Final de frase vai ser we ou vai ser o us? Vai ser o us, né, pessoal? Visit us. E a 6 aqui de bônus para a gente fechar. Se você tem seu bilhete, sua passagem, você pode dar seu bilhete para aquele homem lá. O verbo da frase em questão aqui vai ser o give. Aqui está referindo ao seu bilhete, né, sua passagem, que está depois do verbo. Mas aqui independente vai ser o it, né, pessoal? Tanto como objeto quanto sujeito. Então, give it to the man over there. Tem algumas palavras aqui interessantes para o vocabulário. Em casa, ao responder aí os exercícios, vocês também podem estar conferindo esse vocabulário, tá? Porque vai agregar bastante. Combinado, pessoal? Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham dominado o assunto. Se tiverem dúvidas sobre esse pronome de objeto, deem uma revisada, especialmente nos 3, 5 minutos da aula, que é nele que eu estou explicando mais as pequenas diferenças entre eles, né? Pessoal, ótima semana para todos. Até a nossa próxima aula.